Oi, gente! Vou falar sobre uma palestra do Pathwork, a palestra 183, que fala sobre o significado espiritual da crise. É uma das palestras que eu mais gosto. Eu gosto de todas, são 258. O Pathwork é um caminho de autoconhecimento. Foi canalizado pela Eva Pierracos. E é o negócio mais maravilhoso que eu já conheci. O guia do Pathwork, ele explica os nossos níveis mentais, emocionais, espirituais e como é que a gente funciona nesses níveis de consciência. Então vamos lá. A crise, né? O que significa a crise no nível espiritual? A crise ela está a serviço. A crise está a serviço da evolução. Ela está a serviço de um movimento evolutivo. Ela está a serviço da expansão. Então, assim, a gente vive momentos de crise o tempo todo, maiores ou menores, mas a gente está acostumado a, de vez em quando, vivenciar um momento mais doloroso. Então, a gente pode olhar para a crise no nível individual e coletivo, né? E aí, econômico, a gente pode olhar pelo aspecto que a gente quiser. Eu vou colocar aqui, dar uma ênfase ao nível pessoal de consciência, porque na verdade todo o resto é parte da consciência individual de cada um, né? A gente tem esse poder tremendo de mudar, de jogar luz nas nossas partes para a gente poder caminhar, e a gente está sempre afetando o resto, a gente se afeta o tempo todo. Então a saída para a gente vivenciar cada vez menos crise é a gente ter essa consciência pessoal. Mas então vamos lá. A crise, eu não sei para onde eu olho, porque se eu olho para as pessoas que estão entrando, eu quero dar oi, daí eu disperso. Eu tenho que ficar olhando para algum outro lugar. Mas bem-vindo, quem está aqui. Vai ficar gravado também, não sei quem pode ficar ou não, mas vai ficar gravado, depois eu mando para vocês, vou colocar no YouTube. E eu tô falando do significado espiritual da crise. Então, a crise serve para abalar estruturas velhas que não fazem mais sentido nenhum. A gente constrói muitas vezes a nossa vida baseada em pilares pilares falsos, ideias falsas de como funciona a gente mesmo, como os outros funcionam, como funciona a vida. Então, sempre que a gente vivencia uma crise existencial, ou a gente é imposto vivenciar alguma crise, como a gente está vivendo, é um vírus, a gente é um vírus, mas cada um está indo para dentro de si, vivenciando o seu próprio mundo, né? Tem pessoas que estão ótimas, que não estão em crise nenhuma. E tem pessoas que estão numa crise profunda aí com tudo isso que está acontecendo externamente, né, no nosso mundo. Eu acho que é um convite, eu tenho até um outro vídeo que eu fiz a semana passada, falando um pouquinho dessa nova era e dessa mudança de padrão vibratório que a gente está vivendo, que a gente está entrando, né? Então, assim, o planeta, ele está aumentando, a vibração está aumentando, a gente está elevando de nível, digamos. E isso gera um monte de estruturas internas dos indivíduos que vão desabar, porque não funciona, mas isso é um outro vídeo. Quem quiser depois me pede, eu mando. Mas, então a crise ela tem esse propósito de abalar as estruturas internas, sacudir velhas estruturas de equilíbrio baseadas em falsas conclusões e baseadas em negatividade. Então, algo precisa cair para que a gente monte algo novo em cima. Então, o que significa isso? A gente tem
O Patrick explica que a gente tem a nossa luz, a nossa sombra, o nosso eu superior e o nosso eu inferior. Luz é o que a gente tem de contato com o nosso divino. Então, tudo que está na luz, tudo que está na consciência é aquilo que está alinhado com Deus, com o nosso divino. Nós somos seres divinos. Tudo que está na sombra está desalinhado com essa divindade. E a gente tem um mecanismo de defesa, a gente tem as máscaras, que é aquilo que a gente apresenta para si mesmo ou para o mundo, mas que não correspondem a quem a gente é. Então, a negatividade são muito as nossas máscaras, aquilo que a gente coloca é como se fosse uma roupa super apertada que a gente veste para uma finalidade, principalmente a de ser amado e aceito, mas que ela começa a não servir mais. E aí começa a apertar, começa a doer e a gente precisa fazer alguma coisa. Então a negatividade é muito isso, essas estruturas falsas que precisam cair para que a gente cresça, porque a mudança é algo inerente à vida, né? A vida é mudança. A vida tem um movimento constante de expansão. Toda vez que a gente breca essa expansão, a gente sente dor. E quanto mais quanto mais necessária a mudança e mais a gente breca, mais a gente sente dor. Isso acontece na nossa vida em algumas áreas, em outras áreas não. Vamos dividir a nossa vida em setores, por exemplo. Às vezes o setor profissional vai super bem, o setor amoroso não. Vamos pegar só um exemplo por aí, comparando esses dois setores. No setor amoroso, a vida pede mudança de comportamento, pede mudança de atitude. Essas mudanças são extremamente necessárias, mas a gente, por medo, né, pelas máscaras, pela negatividade, pelo orgulho, a gente acaba não indo na onda da mudança, a gente breca, quanto mais a gente breca, mais a gente sofre. Eventualmente a gente tem que parar, olhar essa situação e falar o que eu preciso mudar, o que está acontecendo em mim que não está legal. Sempre partindo do princípio que a gente cria a nossa própria vida. As coisas não acontecem fora. Tudo que acontece fora é um reflexo do que já está acontecendo dentro. Então, todo mundo é responsável, tem a sua parcela de responsabilidade pelo que está acontecendo no coletivo. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade pelo que está acontecendo fora. Se a gente não tem esse entendimento, a gente não consegue, a gente não tem poder para nada. Então, uma das coisas... Oi, Claudinha. Oi, pessoal, e todo mundo que está entrando. Eu estou vendo aí quem está entrando, sejam bem-vindos. Eu só não falo oi para cada um para não me perder aqui, porque é um assunto... Mas eu geralmente consigo voltar. Um beijo. Vocês podem... daqui a pouco eu vou abrir para pergunta... mas vocês já podem ir deixando as perguntas aí, depois eu subo para ver. Mas então, a questão da autorresponsabilidade, ela é super básica. Vocês estão me ouvindo direito? Porque para mim tá com eco, não sei o quanto esse eco tá atrapalhando ou não. Se vocês puderem dar um oi aí, só dizer se vocês estão escutando direito o que eu tô falando. Vocês estão vendo bem e ouvindo bem? Fala aí pra mim. Sim ou não? Tá muito eco? Estão me ouvindo bem? Bom, a questão da autorresponsabilidade, então, é essa. A gente tem responsabilidade e por isso a gente tem poder. Se a gente sempre coloca a culpa ou a responsabilidade no outro, a gente não pode nem falar sobre nada, né? O autoconhecimento é mudança. Parece que tem eco. Tem eco, mas será que eu tenho que mudar de lugar ou dá para ouvir? Atrapalha um pouquinho ou muito a ponto de eu ter que mudar de lugar? Eu não sei o quanto vocês estão me ouvindo bem ou não. Então, assim,
Eu vou continuar, tá? Vou continuar mesmo assim. A gente tem áreas na vida onde a gente praticamente não tem crise porque a gente vai bem na mudança, a gente viaja bem, a gente responde bem à mudança. A gente responde bem à mudança, a gente não breca, a gente não impede que a mudança aconteça, e às vezes a gente nem percebe. Ixi, ninguém tá me dando resposta, então eu nem sei se tá muito ruim aqui. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Bom, quem tiver o Wi-Fi meio ruim, vai pro melhor lugar. Aqui é ter Wi-Fi bom, mas agora realmente não sei nem se eu continuo. Porque eu não sei se vocês. Bom, acho que é melhor continuar, né? Isso que é duro de fazer live. Ai, gente. Dá pra ouvir. Então vamos lá. Bom. Então, assim, esse movimento de expansão. Ai, que bom. Obrigada, Alex. Tá indo bem. Ufa, valeu. Esse movimento de expansão, assim, a gente falando de Petra, a gente está falando também de alma, de evolução, de propósito, né? Essa expansão de alma, ela tem um propósito de liberar os nossos potenciais. A gente tem muitos potenciais intrínsecos que fazem parte, né, da nossa alma. Esses potenciais fazem parte. E tem uma frase do Patchwork que eu gosto demais, que é: quanto mais a gente vivencia os nossos potenciais, mais feliz a gente é. Quanto menos a gente vivencia os nossos potenciais, mais infeliz a gente é. Eu sinto isso como total verdade, total. Quanto mais eu vivencio aquilo que eu sinto que eu tenho de característica positiva, de habilidade e de coisas positivas, mais eu sou feliz. E quanto menos eu uso isso, mais feliz eu sou. Tá cortando, mas aqui tá dizendo que o meu Wi-Fi tá tudo bem. Vê se é o seu Wi-Fi. Quem puder me dizer se tá vendo e ouvindo bem, me diga, porque se tiver todo mundo dizendo que tá ruim, eu tenho que mudar de lugar. Quem tá assistindo aí, diga aí pra mim se tá vendo bem, se tá cortando. Porque pode ser o Wi-Fi da pessoa, daí a pessoa tem que ir para um lugar onde o Wi-Fi pega melhor. Aqui para mim tá tudo normal. Então, assim, a gente tem um propósito de estar aqui no planeta que é evoluir, desenvolver, abrir o peito, abrir, eles têm que sair, eles têm que ser vivenciados e oferecidos para o mundo. Eles têm que ser vivenciados e oferecidos para o mundo, né? Mas quanto mais a gente breca esse movimento de mudança, mais a gente sente dor e a gente não avança. Esse não avançar gera muita dor. É o que gera crise, seja ela de qualquer tamanho, micro ou macro. Oi, Eunice, você tá ouvindo bem? Tá pegando bem aí? Tem gente que falou que tá cortando, mas para mim tá pegando bem o Wi-Fi. Então, essa importância da crise, ela é suprema. Ela é suprema. E a crise, ela pode ser um momento super dolorido, master dolorido, um período sombrio, macabro, mas ele também pode ser um incômodo que persiste, uma dor que persiste, um sentimento negativo que persiste e uma sensação de mudar. Então, assim, quanto mais é a crise em diferentes níveis, a gente não precisa esperar ter um rombo de dor, ter essa erupção, esse vulcão de dor, para a gente começar a mudar. Eventualmente a gente vai ter que mudar e olhar para dentro e mudar, eventualmente. Tem pessoas que resistem mais, então espera esses momentos mais dolorosos para fazer mudança. Mas não é necessário esperar tanto. A gente pode, assim que a gente começa a
perceber o mal-estar, a gente já pode começar a mudar, a fazer esse hábito de olhar para dentro e ver o que está ruim, como é que eu estou contribuindo, o que eu estou fazendo para criar isso na minha vida. Vamos pegar um exemplo de vocês aí. Me ajudem a falar sobre isso no nível de exemplo prático. Se vocês puderem participar, eu fico feliz. A gente deve olhar, peguem exemplos aí e vão escrevendo se vocês puderem. Então não adianta nada se a gente está vivenciando a crise e a gente está olhando para fora e perguntando e analisando o que está acontecendo com a outra pessoa, que a outra pessoa devia isso, devia aquilo, ou que o mundo devia isso, devia aquilo, que o governo, né? A gente, quando a gente vive uma crise, a gente tem que olhar para dentro e perguntar o que eu posso fazer para mudar isso. E muitas vezes a gente vai olhar para dentro e a gente vai achar uma coisa que a gente realmente não gosta, mas é aí que está a cura e a humildade de ver que a gente não é aquilo que a gente gostaria. A gente vive muito no que a gente chama da autoimagem idealizada. O que eu gostaria de ser, ou o que alguém disse que eu devia ser, né? O que eu devia sentir, pensar. Mas se a gente for olhar a verdade nua e crua sobre a gente mesmo, a gente vai encontrar um montão de coisas que a gente não gosta. E tudo bem, a gente está aí, todo mundo crescendo, todo mundo evoluindo, e a gente tem uns par de coisas que a gente tem que mudar mesmo, que não fazem bem pra gente nem pra ninguém. Então, vocês entenderam? É mais ou menos isso. A crise, ela tem essa função de colocar a gente no modo criativo, no modo expansivo, no modo luz, amor. A crise vem dizer, tem algo errado aí na sua vida. Tem algo errado aí que não está te fazendo bem, que você mesmo está gerando, você mesmo está produzindo, você mesmo está criando essa situação. Né? Então, vamos lá, perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Expliquei bem, não sei, parei tantas vezes para falar do som, da imagem. Alguém tem alguma pergunta sobre a crise, sobre o significado da crise? Quem quiser saber, quem quiser ler essa palestra do Petro, palestra 183, quem quiser saber alguma coisa pode também depois me perguntar por mensagem. Mas eu queria que alguém fizesse uma pergunta agora, assim, sobre esse assunto. As pessoas que estão desde o começo. Eu enxuguei muito, né? Fiz um resumíssimo do que significa a crise, para que ela serve, qual o propósito dela, o que ela vem ensinar, o que ela vem dizer pra gente. Né? O que a gente pode agora, a gente pode perguntar, vou deixar uma pergunta aqui pra gente fazer. Mas fazer e responder, né? Cadê aqui as minhas anotações? Gente, eu deixo tudo separado, só que na hora de falar aqui, eu perco as anotações. Eu quero as perguntas que eu separei a gente fazer aqui em relação às crises. Achei. Então, assim, cada um deve se perguntar, né, diante de tudo isso, o que a crise significa para mim hoje, ela pode me ensinar. Oi, Sofia, eu já tô acabando. Que bom que você veio. O que a crise pode me ensinar? Para onde eu desejo ir? Quais os potenciais que eu quero vivenciar? Né? A gente não é ensinado a descobrir os nossos potenciais. Quem que é
descobrir, expandir os potenciais. Potenciais a gente tem inúmeros, infinitos, mas a gente muitas vezes não sabe quais são, às vezes não sabe nenhum. Então, assim, o que eu quero vivenciar? Para onde eu quero ir? E como aparece o medo, o que me trava e o que me impede de crescer? Como aparece o medo? Vou dar um exemplo prático. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, sobre o patchwork. Essa é uma crise interna. São as crises internas, mas também as crises externas. O que você estava falando? Deu uma perdidinha. Ih, gente. Me ajuda aí que eu estava falando. Fazer lives. Então, eu tenho o que às vezes é um problema que eu esqueço que eu tô falando. Mesmo assim, eu adoro falar sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre autoconhecimento. Só que eu também tenho medo. Se eu vier, eu tenho mais facilidade de falar em público para pessoas presenciais, muito mais facilidade, porque eu tenho um retorno imediato, eu olho no olho, sei se as pessoas estão aceitando ou não, é mais fácil. Fazer uma live é difícil para mim, então eu posso não fazer, escolher não fazer, eu vou ficar com um sentimento de frustração, e posso ficar mal com isso, porque a alma em expansão. Então, eu em expansão é eu fazendo lives. Estou dando um exemplo pessoal para vocês puxarem para o mundo de vocês e ver como isso funciona. Então, se eu tenho conteúdo, se eu quero compartilhar, porque eu acho super importantes, mas eu fico no sofá e não faço isso, me gera uma dor. Então, o meu desafio é, sim, abrir o celular e falar sobre isso. Eu já passei a etapa de falar em público, foi muito difícil para mim, eu consegui superar e hoje eu adoro falar em público sobre esse assunto. Falar em público com pessoas presenciais. Fazer live para mim é muito mais difícil, poderia ser muito mais fácil, mas é muito mais difícil. Ainda assim, estou me testando, me treinando, por uma coisa que eu quero fazer muito mais. É mais difícil porque eu não sei quem está assistindo, eu não sei se as pessoas estão ouvindo direito, estão vendo direito. Então é um desafio para mim muito grande, mas eu em expansão significa, não, eu vou fazer isso e quero fazer, sempre quero fazer mais, porque eu sinto uma necessidade de compartilhar esses conhecimentos que eu acho tão importantes e que vem mudando a minha vida para melhor, assim, de uma forma incrível. Então, pensem em vocês, assim, o que vocês têm, às vezes tem esse sentimento tão forte de querer fazer, de sentir que é importante fazer, mas alguma coisa breca, diz que não, diz que é perigoso, né? Às vezes tudo isso é num nível inconsciente ou subconsciente. E esse trabalho de autoconhecimento a gente tem que começar a perceber o que acontece nesse campo do subconsciente para que a gente possa lidar com isso. Hoje, a gente vê muita gente com medo, muita gente no desespero, preocupado com a economia. Outras pessoas estão em casa com as famílias e em crise com as famílias, com filhos pequenos, em situações bem complicadas mesmo de que lidar com a arrumação de casa, tarefa de casa, trabalho e família. E com certeza cada um está vivendo isso de uma maneira muito diferente. Por isso que não dá para generalizar e não existe uma fórmula geral para explicar tudo isso. Existe assim o que cada um está vivendo, o que essa situação gera dentro de cada um, o que a gente tem que abrir mão, o que a gente tem que deixar embora, o que a gente tem que desapegar e aprender. Depois que a gente desapegou, desaprendeu, deixou ir, o que a gente tem que começar
cultivar de novo. O que de novo precisa nascer, né? Dentro da gente, dentro da nossa casa, dentro do nosso estilo de vida, né? Dentro dos nossos relacionamentos. O que precisa nascer e aí ser cultivado, não só nascer, mas ser cultivado e fortalecido. É isso que eu tinha para falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu já vou me despedir de vocês, agradecer a participação de todo mundo. Acho que é isso. Um beijo para vocês, então. Tchau, tchau.